Bom dia, vem cá, vem cá. Tatá. Ah, que gostoso. Se a gente pudesse se abraçar pessoalmente, não, amados? Todos os dias abraço faz tão bem. Um abraço de irmão, de irmã, bem apertado, tão bom. Apesar do medo que nós estamos nos dias de hoje de pegar qualquer doença, né? Mas sabe, queridos, o amor é mais forte do que a morte, né? Então, quando a gente ama de verdade, Francisco de Assis viveu no meio dos leprosos, né? Tudo bem que ele morreu novo, né? Mas foi com o Senhor, se tornou santo. Por quê? Porque ultrapassou o medo até de pegar lepra, que na época dele era terrível. Então, meu querido, minha querida irmã, abrace muito, né? Eu digo aquele abraço puro, aquele abraço de irmão, aquele abraço de irmã, tão bom. Embora haja ainda nos dias de hoje tanta gente, né, de coração peludo, de coração que parece um chiqueiro, não é? Que só tem maus pensamentos, que só desconfia, que é pleno de malícia. Mas eu sempre digo, o amor puro de alguém tem poder de quebrar a malícia do outro. O olhar puro de alguém acaba com o olhar malicioso do outro. E é assim que nós vamos levando a vida, né? Porque, claro, você que tem aí o marido ciumento, né? Que é assim, obsessivo, né? Então, óbvio, você sabe onde você pisa, com quem você mora, né? Ore muito para que esse ciúme também se desvaneça, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Se o seu companheiro é muito ciumento e você está com ele porque você o ama, não é verdade? Então, tenha paciência com o ciúme dele, a não ser que seja algo de forma exagerada, né? Que ele não possa conversar com ninguém. Eu tive essa coisa de ciúme, é horrível, é doentio, né? Graças a Deus o Gerson me amava de verdade e ele teve paciência comigo. Até hoje eu tenho, viu? Só que é assim, hoje é algo mais maduro, hoje é mais zelo para que não se perca. Por quê? Porque percebemos como que está o mundão hoje, não é verdade, queridos? Então um tem que cuidar do outro, mas sem exagero. Que Deus nos abençoe, né, amadinhos? Que a gente, que a gente melhore, não é verdade? Que nós tenhamos assim uma vida diferente. Meu Deus, isso passa tão rápido, tudo tão rápido. Olha, hoje já é quinta-feira, né? O que você fez durante essa semana toda? Dentro de casa, adiantou tudo? Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Mas há tanta coisa para ser feita, não é verdade? Tem hora que eu olho assim para a vida e falo, Senhor, quanta coisa eu tenho que fazer. Mas de forma especial, eu penso assim nas visitas que eu tenho que fazer. São tantas pessoas que eu gostaria de abraçar, sabe, de estar junto, de tomar um cafezinho, de orar juntos. Tantas, meu Deus, tantas pessoas, né? Que vontade de ir na casa do Josinei e ir lá conversar um pouquinho com a mãezinha dele, com o paizinho dele. Que vontade de ir na casa do Sidney, conversar com a mãezinha dele, com o paizinho dele. Que vontade de ir na casa da Dona Carolina, né? Bater aquele papo na casa da Selma, dar uma olhadinha na Dona Regina, na casa do Robertinho, orar por ele,
na casa do Regis, orar por ele, ver a Ladir, né? Ir para Piedade, o meu povo lá do sítio mesmo, né? São tantos queridos, queridos. O Wellington, nunca fui na casa dele. Você não tem vontade de fazer essas visitas? Ir na casa dos irmãos, dos tios, dos primos, passear, né? Passear, abraçar. Oh, maravilha! Fora, né? As limpezas de casa. Mas o mais importante é que tudo isto, queridos, faz parte da nossa vida, né? São sonhos, são planos que nos fazem viver, não é verdade? Nos trazem mais vida. Eu prometi para vocês que eu traria, né, o Rafael. Eu trouxe pequenino, né, para cantar, para vocês conhecerem o Rafael, e hoje eu trouxe ele já adulto. Olhem que dom que esse menino tem, apesar de ser deficiente. Fica aí, você vai gostar. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, meu povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia
Qual foi o mal e o crime que ele fez? Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e é a razão da nossa fé, e um dia voltará. Que maravilhoso, não, queridos? Ele é lindo. Que bom podermos ter alguém cantar com tanta unção, apesar da sua deficiência. Tudo isso para nos ensinar a viver. Tudo isso para que, novamente, para que paremos de reclamar do nosso corpo, sabe, do nosso cabelo, disso, daquilo, para pararmos de reclamar e voltarmos a louvar, a glorificar a Deus por tudo que Ele nos tem dado. E especialmente, amados e amadas irmãs, não fazendo comparações, sabe, mas olhando para a sua vida, olhando para a sua família, mesmo com as dificuldades, veja quanto a sua família é linda. Quanto sua família é linda. Sabe, hoje que eu vejo a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos, pobrezinhos, descalços, mas que família linda, né? Que família linda, que graça, que bênção de Deus ter realmente uma família, né, amados? Queridos, e hoje o Senhor nos dá uma palavra, né? É o que eu digo para vocês, o Espírito Santo é fiel, né? Ele nos deu hoje primeiro livro de Macabeus. Macabeus é um livro, são 2 livros, assim, com conteúdos diferentes um do outro, né? Mas com algo que os une, que é a defesa da fé e da cidade de Jerusalém, né? Da defesa da Palestina, especialmente primeiro Macabeus, né? Da defesa de Israel contra os sírios. Essa luta, né, desta família Macabeus, esta luta contra os sírios, defendendo a fé num único Deus,
foi de nos anos de 175 a 135, 40 anos, né, de duração. Isso, né, antes de nosso Senhor Jesus. Então, há mais de 2000 anos aí. E ele nos deu hoje, 1 Macabeus, capítulo 13. Então, que nós possamos entender, vou fazer uma pequena explicação, amados. Por quê? Porque é um rema, tá? E, óbvio, eu não sei a Bíblia toda a história bíblica, né? De cada livro, não sei. Não existe ninguém que saiba disso, se não estudar. Óbvio, se eu tivesse preparado isso em casa, seria diferente. Mas eu prefiro muito realmente pedir o rema, porque senão eu corro o risco de procurar mensagens que eu quero, né? Então o Senhor nos deu 1 Macabeus, capítulo 13. Vamos prestar atenção um pouquinho nesta história acontecida. Não é uma parábola, é um fato que aconteceu. Capítulo 13. Simão foi informado de que Trifão havia organizado um poderoso exército para vir à Judéia e devastá-la. Simão é que estava sucedendo Jonatas Macabeu, né? Então era um outro líder que estava em defesa de Israel contra os seus inimigos. Vendo o povo amedrontado e espavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nesses termos: vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo santuário, assim como as guerras e as dificuldades que temos suportado. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel e que fiquei sozinho. Deus me guarde agora de poupar a minha vida quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor do que os meus irmãos. Por isso, serei o vingador de meu povo, do santuário, de vossas mulheres e vossos filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. Vocês estão ouvindo? Não são coisas dos dias atuais, amados. Olhe a mensagem que o Senhor quer nos dar. A essas palavras, os ânimos inflamaram-se e todos responderam gritando: Tu és o nosso chefe, em lugar de Judas e de Jonatas. Teus irmãos, combate por nós e faremos tudo o que disseres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, guerra, armadilhas, ciladas, ambição, sempre existiram. Não é de se espantar o que vemos hoje.
infelizmente, o ódio por uma nação, por causa da sua religião, por causa da sua fé. Se nós colocarmos esta palavra hoje, trocarmos os nomes, ficaria até mais fácil de entender. Mas nos dias de hoje nós temos sim ódio dentro de uma nação, ódio de pessoas que não aceitam o único Deus vivo e verdadeiro e que estão na política sim. Que talvez, meu querido, minha querida irmã, não esteja usando arma, literalmente, né, nas mãos, mas usa a língua para difamar, para destruir. Estamos realmente num momento igual estava quase, né? Israel contra os sírios. Só que dentro do próprio país. Quantas brigas, quantas inimizades, quantas bobagens ouvimos e quantas bobagens podemos falar se nós não vigiarmos também sobre a nossa conduta. Mas o que realmente mais me tocou o coração são as palavras de Simão. Ele viu os irmãos dele morrer por causa do quê? Por causa de Israel, por causa da sua pátria, né, Japa? Obrigada. Por causa da sua pátria. Homens religiosos e verdadeiramente patriotas deram a vida pela sua pátria. E o irmão, vendo tudo isto, poderia dizer: do que adiantou? Né? O que adiantou? Deram a vida, não tiveram prazer na vida, só luta pela pátria. O que adiantou? Morreram e os inimigos ainda continuam, porque muitas nações os odiavam. Mas o mais lindo, queridos, é que ele não desiste. E uma das palavras que me toca profundamente o coração é esta: Deus me guarde agora de poupar a minha vida quando o inimigo nos oprime. Deus me guarde de poupar a minha vida. Deus me guarde de ser covarde, de correr da luta. E olha, meu amado, minha amada irmã, a importância que tem um líder. E muitas vezes nós ouvimos palavras, nós ouvimos conversinhas assim, né? Não precisa de liderança. Não precisa que ninguém coordene, né? Amados, em todos os lugares é necessário liderança. Tem líder que diz isto. Sabe, tem líder que diz isto: olha, eu estou aqui para ser apenas companheiro, porque não sei o quê. E depois acaba enfiando a faca pelas costas do seu subordinado. O líder, desde o início, ele tem que mostrar para que ele veio. Com humildade, com muito amor, mas tem que deixar claro, né, o que realmente ele vai planejar para que aquele grupo, para que aquela nação se saia bem. Isso dentro de casa, em todos os lugares.
Não é dizer eu sou o chefe, agora eu sou o chefe, agora eu estou com o cajado na mão, como eu ouvi um dia alguém dizer. Isso é orgulho, isso é arrogância, né? Mas nas suas atitudes tem que realmente mostrar que é o líder. Por quê? Porque o povo, o ser humano precisa de um líder, sempre. Claro que no âmbito espiritual é nosso Senhor Jesus, é o único Salvador e Senhor, o Senhor de nossas vidas, mas aqui humanamente nós precisamos de pessoas que nos amparem, nós precisamos sim de um parâmetro, porque senão vivemos soltos, sabe? Como ovelhinha sem pastor, fazemos o que queremos, né? E infelizmente, ao invés de sermos alguém que faz diferença na vida dos outros, nós vamos nos tornando pessoas neutras. Neutras. Sabe aquela pessoa que tanto faz se ela existe ou não? Por quê? Porque ela não se engaja com outros. Ela é senhor da sua vida, né? Ela é o próprio senhor da sua vida, o próprio dono da sua vida. A pessoa dona da sua vida. Então ela vai se tornando neutra. Ela não faz diferença. Se ela está no lugar, amém. Se ela não está, também ninguém acha falta. Mas não foi para isso que você foi criado. Não foi para isto que o Senhor, entre 300 milhões de espermatozoides, escolheu você. Deus não escolheu você, meu querido, minha querida irmã, não escolheu a mim para ser uma pessoa neutra no mundo. Humildade não é neutralidade. Humildade é reconhecer a soberania de Deus. Humildade é a verdade, é saber o quanto você tem valor. Quanto você tem valor, né? E este valor com o Senhor Deus. Sempre lembrando, quem te toca, toca a menina dos meus olhos. Sim, humildade é a verdade. E o Senhor não disse que nós somos a menina dos seus olhos? Então nós somos. E se somos a menina dos olhos de um Deus tão soberano, tão justo, tão bom, tão amoroso, tão fiel, eu sou importante. Você é importante. Então, se o Senhor nos chama a sermos líderes, amados, aqueles que estão ao nosso redor contam conosco. Contam com a nossa sabedoria, contam com a nossa coragem, contam com o nosso apoio e a nossa proteção. Um líder que é infiel ao seu grupo, ele é um mercenário. Um líder que é falso, sabe? Que não sabe corrigir os seus subordinados com autoridade, com amor, e que sabe guardar aquilo para ele e para o seu grupinho, é um mercenário. É um falso líder. Aquela pessoa que está na liderança e é fofoqueira, quando sabe de um defeito de um dos seus subordinados, né? Eu falo subordinado porque o líder é o que lidera, mas são seus irmãos, né?
É que a gente fala irmãos, as pessoas já confundem e já abusam da autoridade do outro. Mas que autoridade é esta? Autoridade para coordenar os trabalhos, não é autoridade sobre a vida da outra. Não é autoridade para oprimir a outra pessoa. Não é autoridade para empinar o nariz e achar que é o bam da vida. Não. Não. O verdadeiro líder é como aqui Simeão. E dá realmente esse testemunho. Simão, né? Dá esse testemunho. Olha o que ele diz: Deus me guarde de querer salvar a minha vida agora. Meus irmãos morreram pela causa. Eu não posso correr. Eu tenho que me vingar. Olha só. Por isso serei o vingador de quem? De quem? Dos irmãos? Percebam. Ele não está falando que vai vingar os irmãos. Eu serei o vingador de quem, meu querido? Do meu povo, do santuário, de vossas mulheres, vossos filhos, uma vez que todas as nações, por seu ódio, estão coligadas para nos destruir. Meu amado, minha amada irmã, que coisa mais linda. Não é uma pessoa medíocre, voltada para o seu próprio umbigo. Eu vou vingar os meus irmãos. Não, eu vou lutar pelo meu povo. Óbvio que ele sentia dor pelos seus irmãos. Óbvio que durante as guerras, com certeza, Simão lutou para acudir os seus irmãos. É só ler 1 Macabeus inteiro. Claro, a família também está num patamar importante na vida das pessoas. Mas quando ele é chamado a ser líder, né, ele vai pensar no seu povo, nas mulheres, nos seus filhos. O líder verdadeiro, ele traz esta segurança para um povo, para uma nação. Um líder tem que ter coragem de combater o bom combate, mas com sabedoria, na hora certa. Na hora certa. Porque se ele for imprudente, o que ele causa? O caos. Não adianta eu ser líder corajosa sem sabedoria, sem estar impregnada do dom do conselho divino, do conselho daqueles que estão ao meu redor, que também têm sabedoria. Eu vou fazer burrada, né? Eu vou fazer estrago numa nação. Então, para entendermos realmente um líder, queridos, é preciso estar com o Senhor para que Ele nos ensine, para que Ele nos dê entendimento. Um líder que sabe que não se desdiz toda hora. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, uma hora age de um jeito, outra hora age de outro jeito. Um líder de uma nação. Quando aqui fala, amados, sobre muitas nações sendo inimigas de Israel, né?
Se nós colocarmos o nosso Brasil, em todas as nações tem grupos que odeiam o nosso país. Mas por que odeiam? Porque é um país realmente que tem futuro. É um país maravilhoso, nosso país é fantástico. Nosso país tem tudo. Tudo, meu querido, minha querida irmã. Praias maravilhosas, terras boas para a agricultura. Nosso país tem um povo, eu sempre falo, um povo misturado. Nós temos negros, índios, nós temos japoneses, né? Não é verdade, Japa? Nós temos japoneses, nós temos chineses, nós temos italianos, alemães, nós temos todas as raças no nosso país. Não sei se eu já falei dos africanos, né? Dos negros. É um país misturado, mas um país de povo, sabe, de povo bom. Sim, há muitas pessoas boas brasileiras, pessoas que ajudam umas às outras, que socorrem umas às outras, mas que espera um líder que realmente esteja à frente da batalha, que não corra, que não se esconda, que não viva só para os seus luxos. Está entendendo, meu querido, minha querida irmã? E olha o que o povo diz. Olha só o que o povo responde. A essas palavras, os ânimos inflamaram-se, e todos responderam, gritando: Tu és o nosso chefe, em lugar de Judas e de Jonatas, teus irmãos. Combate por nós, e faremos tudo o que disseres. Ou seja, prove que você está a nosso favor, prove que você lutará por nós. Você está à frente, você é o líder. Ou diríamos, entre aspas, você é um ungido de Deus para governar um povo. Lute por nós, não desista, e nós faremos o que disseres. Não é? Ou seja, a obediência a um governo sério. Obediência como que eu digo, abertura de coração, sabe? A um governo, a um governante honrado, a um governante corajoso, a um líder que defenda aquele grupo. Aquele grupo vai ser fiel àquele líder. Mas na medida que o líder se empavonar, achar-se o tal e trair os seus companheiros por um cargo maior, acontece muito, ou por puxa-saquismo de alguém superior, não merece ser líder. E logo cairá por terra. Porque o nosso Deus, meus amados, tudo vê. Deus abomina líderes que oprimem os seus companheiros de trabalho. Isto no âmbito político, isto no âmbito religioso, empresarial, familiar.
Deus está de olho. Então, olha só, queridos, que coisa boa que o Senhor nos ensina hoje, para que abramos os olhos, para que vejamos com os olhos de Deus e também para que nesse ano de eleições você não fuja de votar. Não seja uma pessoa neutra na vida. Se você não votou até agora, vai renovar o seu título, vai arrumar o seu título. Vote. Vote com consciência. Pelo amor de Deus. É o nosso país. É o nosso país. Espalhem isso, pelo amor de Deus. Porque se o nosso país cair realmente em mãos, meus queridos, que eu não vou nem falar aqui. Em mãos, aliás, eu vou falar. Em mãos que aprovam aborto, em mãos que aprovam casamento entre o mesmo sexo, que é algo contrário a Deus, que é algo contrário à palavra de Deus. Todos têm liberdade. Você tem liberdade, se quiser, viver, você sendo homem, viver com outro homem. Você sendo mulher, viver. Você tem toda a liberdade. Ah, mas não queira, né? Colocar aquilo que não é do agrado de Deus para que façamos ou para que concordemos. Nós temos que amar, nós temos que respeitar, nós temos que ajudar uns aos outros, mas que possamos respeitar também, né, a religiosidade de um, a religiosidade do outro, as ideias de um, as ideias de outro, que possamos respeitar. Tanto a maioria respeitar a minoria, como a minoria respeitar a maioria, né? E que o Senhor Deus, Ele que é o justo juiz, possa julgar a humanidade, porque Ele é justo juiz. Então, meus queridos, vamos que vamos. Foi realmente o Senhor que me deu essa palavra e eu fiquei... Na hora que eu comecei a ler, eu falei, ai, Senhor, como que eu vou explicar essa palavra? Como que eu vou explicar? Né? E o Senhor foi colocando no meu coração a nossa realidade hoje, a realidade de líderes hoje, né? De líderes hoje, que não generalizando, mas em sua maioria são fantoches. Não conseguem ser líderes verdadeiros e acudir o seu povo. Sabe, queridos, o Senhor me deu esse privilégio. O Senhor me deu esse privilégio. Eu liderei o meu povo no âmbito religioso durante quase 40 anos. Quase 40 anos. Nunca traí meu povo. Fui chamada a mais ou menos 11 vezes em reuniões para me darem o checkmate, para me tirarem da frente do meu povo, e não conseguiram, porque eu defendi o meu povo, né? Sempre, sempre, sempre. Houve uma vez que alguém disse para mim, se eu tirar você e fechar a igreja para esse grupo, o que você faria? E eu disse, eu faria na rua.
eu faria na praça. Se quiser colocar outro líder no meu lugar, por favor, o faça, mas não prejudique o povo por causa de um capricho humano. Essa pessoa ainda vive. Poderia até ser minha testemunha. Uma outra pessoa um dia disse: olha, eu vou querer a sua ajuda. Você está disposta a me ajudar? Eu disse: com certeza. Com certeza, farei o que puder para te ajudar. Menos trair o meu povo. O que for contra o povo, eu não vou ser fiel. Entenderam, amados? Então, que Deus nos ajude. E o nosso programa fugiu o horário hoje. A Japa, com certeza, adiantou o relógio. Vamos para os átrios de Nosso Senhor. Vamos conversar com Ele, esse Deus maravilhoso. Soberano e eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença, meu Pai, para Te agradecer, Senhor, pelo programa de hoje, mas de forma especial pela Tua Santa Palavra. Ah, grande Deus, pela Tua Palavra, o Senhor está abrindo cada vez mais os nossos olhos, os nossos ouvidos. Oh, meu grande Deus, muito obrigada. Obrigada mesmo, Pai, pelo friozinho que está fazendo. Obrigada de coração pela nossa família. Obrigada, Senhor, por todos os compromissos que temos a fazer. Obrigada pelos nossos líderes, meu Pai. Sim, Senhor. Obrigada pelo nosso presidente da República. Obrigada pela nossa prefeita. Obrigada, Senhor, pelos líderes na saúde. Oh, meu Pai, nós precisamos de liderança, de ministros da saúde, Senhor, que realmente sejam líderes que lutem pela verdade e que acabe com a corrupção de algumas indústrias farmacêuticas, ó Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe de tanta liderança podre, Senhor, que tem oprimido Teu povo, tantos queridos, Pai, nas filas, esperando uma consulta. E tanta má vontade, ó Deus, de funcionários, má vontade de funcionários de posto de saúde, quanta má vontade de alguns médicos, meu Deus. Tenha misericórdia, Pai. Má vontade de pastores, má vontade de sacerdotes, má vontade de chefes de família. Ei, Deus, quantos não deixam seus filhinhos perecerem porque não têm vontade de trabalhar? De pegar no pesado. Senhor, quantas mulheres, ó Deus, que são líderes da sua família,
que estão sendo oprimidas, no seu trabalho. Oh, meu Pai, nós pedimos mais uma vez por todos aqueles que trabalham com o povo. Pedimos também pelo povo, ó Deus, que sejam sábios, que sejam valentes, que estejam prontos para defender o país, que estejam prontos para defender a sua prole, sua família, mas com sabedoria. Com sabedoria, com a verdadeira humildade, por misericórdia, Pai. Nós precisamos, ó Deus, precisamos de pessoas que tomem a frente, que ajudem o povo, embora muitas vezes o próprio povo seja infiel. O próprio povo seja muitas vezes traidor. Por isso, Senhor, dai força, coragem, fé, proteção a todos os líderes que são do seu coração. Nós pedimos no nome de nosso Senhor Jesus, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria, assim seja. Amém. Vem cá, ó. Tatá. Fiquem com Deus, a Virgem Maria e os santos anjos fazendo folia.